outros tudo foram. Os outros tudo foram no baile lá, que queria ir umas 4 horas da tarde de um sábado, né? Eu falei, eu não vou já não, eu vou bem de tardezinho, quase na boca da noite. Falei, vocês vão a pé? Eu vou de bicicleta. Eu ainda chego primeiro lá depois, né? Falei, vocês vão lá, eu vou ficar a noite inteira no baile lá. Pode ficar lá, depois eu vou bem mais tarde. Bom, lá eu morava, o meu tio, tudo sábado fazia baile no quintal, né? Então os outros falaram, então você pode ir na casa da sua tia lá. Mas foi, né? Aí fomos. Aí eles foram bem cedo e eu fui bem de tardezinho. Lá em cima, no Chapadão, lá perto dos velhos, lá que eu fui descansar eles. Estava longe já, atravessei já o inteiro, subi na Rua Barbosa. Subi lá e foi. Aí descansei, depois foi embora, deixei eles para trás. Eu estava de bicicleta. Cheguei na frente uma meia hora antes, né? Que estava de bicicleta. Aí falei para minha tia, pro meu tio, que logo eles iam vindo uma turma tudo a pé, né? Os bolsas, né? Tudo. Aí chegaram mais tarde. Aí de noite começou o baile. Quando começou o baile lá, né? Aí eu estava encostado na barraca, estava dando sono. Falei, eu vou embora. Aí eles falaram assim, o seu tio, você mora aí, o seu tio mora aí, sua tia, pode sair, dorme aí. Mas né, vai ficar até amanhecer, né? Não vai embora já, não. Não vai no outro dia. Dorme aí, vai na cama deles aí, dorme, né? Aí entrei para dentro e falei, não, eu vou embora. Vou despedir deles e vou embora. Entrei para dentro, falei para minha tia, a minha tia Fê foi lá. Era bobagem, cara, mas falava bobagem que não sei o quê. Aí, eu falei para ele que eu ia embora. Não, Toninho, não vai embora já, não. É um perigo para as estradas, esse sozinho. Você vai... minha mãe era a irmã dela. Né? Você. Depois meu irmão vai ficar só pensando. E você vai saber o que acontece para as estradas. Não pode. Né? Eu falei, não, eu vou embora. Não. Aí a lua já estava quase vai, não vai. Né? Quase se escondendo. Peguei a bicicleta. De lá até na porteira, é só subir assim, ó. Você precisava empurrar a bicicleta, não dava para você subir montado. Depois quando chegar na porteira, aí você pega o caminho e vai embora, né? E pra cá, cana, aí fica uma escuridão. Aí cheguei, empurrei assim, abri a porteira, fechei a porteira, sentei na gradinha da bicicleta da porteira lá, tranquei a porteira. De lá até lá embaixo eu só escutava a sanfona lá embaixo, né, tocando lá. Né. E a lua estava vai ou vai. Falei, agora sim, uma escuridão. Não tem a farol, a bicicleta, nada. Né. Falei, agora sim. Falei, eu vou embora. Falei, para mim voltar para trás, outro vai falar que eu não teve coragem. Que eu fiquei com medo de ir embora, sozinho. Né. Falei, seja o que Deus quiser, eu vou embora. Montei na bicicleta e fui. Ia para lá, ia para cá, só ladrilhava. Então torcendo, rapaz, só de areia. Não tinha firmeza, sabe? Quando estava chegando essa estrada para pegar outra que é de ser cruzada, lá em cima, olhando, tinha um puta de um cachorrão branco no pé da Santa Cruz, olhando sem mim. Né? E eu cheguei em frente a ele, aquele puta cachorrão, assim do lado, assim, e pra cá era, que eu pegava com outra estrada, era só descida. Aí eu virei a bicicleta e desci para baixo. Né? Antes de segurar o breque, que era só descida, pedalava para correr mais ainda. Aí quando eu cheguei na outra, lá embaixo, que tinha outra estrada de assim, era só cruz, essa estrada. Vinha de assim,
e outro dia assim, era outra cruz. E sim, e na esquina assim, tinha o coqueiro, eu lembro que hoje, aquele coqueiro, aquele taião lá era nosso, que na carpia café, lá tinha 11 ruas de pé de café. Lá. Cada vez que né, caía lá, né, tinha tiririca lá, né, ficava para trás dos outros lá. Cada vez que caía daquele taião para carpir lá. Tinha o coqueiro, tinha o quadro, tinha santo, tinha tudo lá. Quando eu cheguei, lá subiu uma bola assim, ó. Uma bola verde de feia. O porto, eu sempre parei com a bicicleta. Clareou a estrada inteira assim, ó. Clareou tudo, assim, caiu tudo. Mas representa que, mas não cai nada. Representa que cai pedaceira do chão, assim. Eu fiquei esperando. Acabou de cair tudo, escureceu, conheceu que rapaz. Montei minha bicicleta aqui, ó. Se mandei. Quando eu desci a Avenida do Café. Vai lá no Regaivão. Puta que pariu, que loucura. Desci a Avenida do Café, passei a Igreja São Judas lá, tudo. Foi embora. Quando eu cheguei no Fregarvão, estava tocando a sereia avisando lá para os camaradas para acordar para ir na cocheira tirar leite. Era 4 horas da madrugada. Olha o que eu fazia. Eu passava apertado, passava essa. Eu não contei uma vez para você também, uma vez que eu fui na praça, com o carro, bati na porta do carro. O carro já é preto, né? Um carrão preto. A noite já é escura também, fica tudo preto, você não enxerga nada. Eu vinha vindo, não tinha lua, tudo escuridão que eu fui fazer o jardim. O jardim a praça em cima, não é o jardim de baixo. Em frente à matrilha. E aí eu peguei, fui na casa do meu tio, peguei a bicicleta, que ele morava na Maitá. Eu vim embora, eu estava sozinho. Na estrada tinha um carro parado lá com mulher lá, namorando lá. Com a porta aberta, né? Com a porta aberta, eu não vi. Mas eu cheguei, mas arregacei, deu uma. Pai, caí. Levantei tudo sujo, montei e saí. Ninguém abriu a boca, ficaram tudo quietinho lá dentro. Eu já era escuro, e com a porta aberta, mas deu uma que arregaçou até a porta lá. E vim embora. Quando eu cheguei, acabei de subir a subidinha lá assim, acabei de subir a subidinha, quando eu cheguei em frente ao tiro de guerra, você lembra de onde era o tiro de guerra lá? Em frente a. Em frente a coisa, eu esqueço, não. Campo de experiência. Você sabe de onde é esse campo de experiência, né? Um pouquinho para trás, ali. Era o que o tiro de guerra. Quando eu cheguei lá no tiro de guerra, já tinha uma subidinha, mas a bicicleta ficou pesada. Mas ficou pesada para me pedalar, para subir. Parecia que tinha uma pessoa dentro sentada na gradinha que eu estava carregando. Acabou de subir a subida assim, parece que livianou, parece que deram um empurrão. Aí, acho que tinha alguma coisa na gradinha da bicicleta. Aí quando cheguei lá embaixo já era madrugada já também. Já passei apertado. E eu sozinho.